Então é uma alegria imensa estar com vocês e olhando vocês daqui, eu estou achando todo mundo bonito, até o Betinho. Todo mundo, muito bonito, muito bom, oportunidade muito boa, me sinto plenamente em casa e gostaria, inclusive, de fazer um convite para vocês, de estarem aqui amanhã, né? Para que vocês vejam a Lenice Alves falando sobre os 50 anos depois. É tanta coisa bonita dentro da doutrina espírita, que nos dá a oportunidade, em primeiro lugar, de termos uma visão mais ampla a respeito de nós mesmos, a respeito de nosso Pai Criador e a respeito da eternidade. Eu ouvi alguém que dizia assim: eu gostaria de ser espírita. Isso foi domingo, nós estávamos em Bálsamo, um lugarejo rural, nas proximidades de Itumbiara, no município de Tupaciguara. E muita gente indo para o centro, um local pequenininho. Uma pessoa me cercou e falou: aí, o que vai ter aí? Eu falei: é uma reunião espírita, vai ter uma palestra. Ele disse assim para mim: eu gostaria muito de chegar a ser espírita, mas quando me falam sobre a reencarnação, eu não aceito isso não, senhor. Eu falei: você não aceita por quê? Não, a vida já é tão custosa, eu tenho que nascer de novo. Que coisa, né? A vida é tão custosa, eu tenho que nascer de novo. Eu disse para ele: é exatamente por isso que nós precisamos nascer de novo. Para fazer com que a vida, de repente, se torne uma vida boa, uma vida alegre, uma vida constante de paz, em que nós possamos carregar nos nossos ombros a consciência tranquila e que não seja aquele fardo tão pesado, que às vezes espinha, que às vezes machuca, que às vezes nos leva, muitas vezes, ao sofrimento íntimo, e por isso nós nos entregamos à chamada depressão. Uma violência contra nós mesmos. É preciso que nós admitamos a realidade da reencarnação, de sabermos que tivemos uma origem já há muito tempo atrás. E aí você começa a pensar nesta posição de reencarnados, o porquê encarnamos, o porquê reencarnamos, o porquê erramos, o porquê acertamos. O motivo de existir choro, lágrimas, de existirem sorrisos, mas de existir, sobretudo, a condição de perdoar. E sem reencarnarmos, nós não vamos aprender a perdoar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 5, no item de número 11, falando sobre o esquecimento do passado, faz uma revelação interessante para nós. Kardec vai dizendo e nos incentivando a entender por que é que não lembramos das coisas do passado. E chega num momento em que ele diz que nós temos a necessidade de esquecermos determinadas coisas, exatamente para não entrarmos em prostração, é um acréscimo nosso, e que nós precisamos sim, não é? Passar por determinadas fases sem lembrarmos. Já imaginaram se de repente eu lembrasse que ele, o meu irmão, foi meu adversário? Que ele, o meu irmão, que nasceu no mesmo ventre, que compartilhou comigo das estreitezas de um lar, que conviveu numa mesa farta, lauta ou não, de carência ou de abundância, mas que conviveu comigo, que recebeu da minha mãe, do meu pai, as mesmas orientações, seria tão difícil aceitar que ele, esta criatura que é meu irmão carnal, consanguíneo, houvesse praticado asneiras contra a minha pessoa. E ainda que isso fosse uma realidade patente, com esse esquecimento, eu o perdoaria, ou ele me perdoaria se fosse vice-versa. É assim nesse esquecimento. Aí eu me lembro daquela criatura, uma mulher, que chega no plano espiritual exausta, cansada, e que dizia que não era capaz de perdoar
a própria mãe, porque ela havia lhe cometido ultrajes, lhe infelicitado profundamente, mas ela não aceitava a ideia do perdão. E alguém disse para ela: é preciso esquecer. Mas eu não consigo esquecer. Como faço então? Ela falou: é muito fácil. Você vai voltar para a terra. Vai renascer no ventre da tua mãe com esse esquecimento. E aí a tua mãe vai fazer tanto carinho em você, vai te dar tanto amor, vai enfeitar o teu quarto para que você nasça, vai fazer orações em teu benefício, e de repente, ela haverá por certo de te conquistar. E nessa conquista vocês se tornarão amigas. E a amizade prossegue pelos faróis iluminados de um novo dia, de uma nova encarnação. E assim prossegue. Um dia, o nosso companheiro médium, eu não diria famoso, eu diria mais do que isso, querido e amado, por espíritas, por católicos, por outras criaturas, que nasceu ali pertinho em Pedro Leopoldo. Ele teve uma visão e diante de si apareceu uma criatura iluminada, como disse ele. A minha vista estava embaralhada e foi pouco a pouco tomando nitidez. E eu vi um homem de aparência idosa, como que numa cruz luminosa, que veio falar comigo. Ele me disse que me acompanhava já há muito tempo, e esse médium, que era um jovem, e que hoje se encontra na pátria espiritual, Francisco Cândido Xavier. Quem sou eu para falar sobre Chico Xavier exatamente aqui neste local? Mas eu devo falar em Chico Xavier aonde eu estiver. Ainda que você saiba mais a respeito dele, entenda o compromisso que ele assumira um dia, diante da oportunidade de ser um intermediário de amor, carregando na sua bagagem, no seu fardo, além de mais de 400 obras, ditadas por espíritos magníficos e com a clareza imensa. Além de tudo isso, Chico Xavier foi o companheiro de todas as criaturas. E eu me lembro de um dizer do magnífico amigo doutor Elias Barbosa, que diz assim: Chico foi fiel a Kardec e a Jesus, sem faltar uma vírgula. Olha que coisa fantástica. Foi fiel a Jesus e à doutrina espírita, sem faltar uma vírgula. Que beleza, que encanto. E Emmanuel diz para ele: olha, se prepara. Se prepara porque brevemente eu estarei ditando a ti uma obra para que a humanidade veja, digo isso com as minhas emoções, para que o mundo estabeleça o que significa reencarnar, o que significa viver muitas vezes. E numa biografia maravilhosa, trazer-lhe para nós os acontecimentos de 2000 anos atrás. Ele vai estacionar naquela legenda que diz do senador poderoso, que conversando com outro senador, fala das suas amarguras pelo padecimento da sua filha Flávia, que carregava uma lepra, que era uma doença considerada pelos nobres e principalmente pelos senadores, como sendo algo próprio para a ralé, se me permitem o termo, que um homem de condição, que um homem nobre não poderia jamais ser vítima, porque não estava sendo protegido pelos deuses. E Flamínio ouvia tudo aquilo e respondia, muitas vezes interessado para entender mais e mais. Ele, Públio Lentulus, Cornélios, que tinha essa menina Flávia, que tinha Marcos, que tinha uma esposa maravilhosa, Lívia. Lívia, que realmente não se comprometia com as épocas, porque na época havia, muitas vezes, falta de compromisso das próprias mães com os próprios lares.
que não participavam com felicidade, mas ela não. Era dedicação total e fiel ao seu compromisso de esposa, de mãe. E já admirava as notícias a respeito do Mestre Jesus Cristo. E ela pede ao seu esposo que fizesse com que ele procurasse encontrar com Jesus para que Flávia fosse curada. E ela vai, insistindo, e ele toma uma decisão. Não vou descer ao nível de convidá-lo a estar na minha casa, mas vou provocar um encontro, nós diríamos assim. Estacionou-se num lugar onde ele deveria passar, por onde ele deveria estar, e encontrou com o Mestre. Expôs-lhe de maneira arrogante, suponho eu, as necessidades da sua própria filha. E Jesus lhe diz de coisas interessantes, ele mostra que realmente ele estava assumindo mais um compromisso interessante para a sua própria existência. E que a sua filha seria curada não por ele, mas pela fé e pelo carinho de Lívia. E a menina se curou. Mas mesmo assim ele não admitiu, ele não viu essa possibilidade de que Jesus tivesse essa força e tivesse essa condição extraordinária de poder trazer a cura para a sua própria filha. E é interessante que ele, um homem arrogante, que não respeitava os inferiores, segundo ele, porque nós entendemos que a superioridade está exatamente nos nossos passos na direção do bem. Não adianta nós termos títulos, não adianta nós sermos ricos, não adianta nós sermos poetas, falarmos bem e com encantamento sobre o sol, sobre a lua, sobre o sorriso da mulher ou o encanto da rosa. Não adianta nada disto se nós realmente não tivermos nos nossos corações, primeiro, a força do perdão e segundo, a códia do amor. Se nós não respeitarmos o nosso companheiro ou a nossa companheira, se nós não respeitarmos o nosso próximo, e ele se considerava superior a todas as pessoas que se transformavam em escravos. Que coisa interessante o mundo, né? Roma tinha destinação de fazer a unificação dos povos. No entretanto, enganaram e fizeram exatamente ao contrário, que foi o domínio e a subjugação dos povos. Ao invés de aproveitarem o direito e as regras da família, criaram guerras. E nessa força bélica realmente puderam dominar várias e várias nações. E conseguiam fazer com que aquelas criaturas fossem endereçadas à escravidão. Olha a infelicidade deste homem. E aí, mais uma vez, nós colocamos entre parênteses simplesmente para lembrarmos e pensarmos assim. O que teria acontecido com o caro Públio Lentulus, com o nosso querido Emmanuel, com o nosso querido amigo espiritual, que assumiu em diversas oportunidades corpos diferentes, situações diferentes, vindo como Nestório, o escravo, exatamente numa posição em que ele maltratara tantas e tantas criaturas. O que seria deste Nestório se ele não tivesse outras oportunidades de recambiado a terra viver martírios? Porque como Nestório, foi ele condenado à morte violenta e depois reencarna em 217 como Quinto Varro. E aí, era um homem que já admitia mais coisas a respeito de Jesus, se transformara realmente no cristão e por perseguições teve que assumir um outro nome do irmão Corvino. Foi condenado, deveria padecer pela morte. No entretanto, não aconteceu, mas morreu exatamente na prisão.
Depois, como quinto Celso. Olha que coisa, o Emmanuel, quinto Celso. Isso vivendo de uma forma extraordinária, de uma forma de renúncia, vive apenas 14 aninhos. É sacrificado mais uma vez. Morre, desencarna, vítima de martírio no circo. Não é fácil a gente entender essa evolução. E quantas vezes nós paramos e reclamamos da vida que temos, sem saber que exatamente esta vida que temos é um repertório da bondade de Deus, para que aprendamos a escrever nas linhas do nosso destino o amor, a bondade, o perdão, a renúncia, a benevolência, que é a destreza de servir. Servir hoje, servir amanhã, servir sempre. Naquela condição maravilhosa em que Jesus estabelece quando perquirido pelo fariseu, aquele mesmo fariseu doutor da lei, que houvera sabido que ele tapara a boca aos saduceus, ele propõe a questão de saber qual o maior mandamento, em que o mestre dita para nós algo tão interessante e que ele, o nosso querido Emmanuel, soube captar também, mas necessitando de viver várias e várias encarnações. Então, nós aprendemos que é preciso amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. E o segundo, que é semelhante a este, segundo os anotados de Mateus, no capítulo de número 22, nos versículos 34 e 40, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E foi preciso que ele revivesse e estivesse várias e várias vezes aqui na terra. E há um momento em que ele volta para a terra para ser exatamente o padre Manuel da Nóbrega, que é considerado por muitos o primeiro apóstolo da Igreja Católica no Brasil. Por quê? Porque ele nasceu na vila portuguesa de Sanfins, em 18 de outubro de 1517, e em 1549 veio ele para o Brasil, na companhia de Souza Duarte, Tomé de Souza, e aqui estando se dedicou inteiramente ao Brasil, que ele, como Emmanuel, confessa adorar estas paisagens, adorar. E ele vive, e em 1570 ele desencarna. Ele desencarna e passam 50 anos, ou seja, em 1620, mais ou menos, ele retorna. Aí na Espanha como o padre Damiano, que vai exatamente combater a escravidão. Aquilo que ele fez outrora. Olha que coisa, que gastou aí já em 1620, quase 2000 anos atrás. São 2000 anos atrás. Nesse livro, há 2000 anos atrás, é tão interessante você verificar o poder de Jesus, a maravilha do amor de Jesus. Porque Lívia, por exemplo, que depois foi abandonada pelo esposo, houve fornicações, houve maltrato, e ele despreza a esposa querida, amada, que mais tarde ele haveria de dizer poeticamente: alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, surgistes devagarinho, enchestes meu coração. Vinhas nas bênçãos de Deus,
na divina claridade, tecer-me a felicidade, um sorriso de esplendor. És meu tesouro infinito, juro ter eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo meu amor. Eu haveria de perguntar, aonde será que se encontra Lívia? Eu não tenho notícias dela, mas eu tenho certeza que é uma alma bendita que continua amando Públio Lentulus, amando a outras criaturas, amando Marcos, amando Flávia, amando enfim o mundo, naquele amor que Jesus então ditara ao sábio entre parênteses, que queria saber qual o maior mandamento. E nesse serviço, nessa restauração de amor e de bondade, nós devemos aprender o mais rápido possível, nós que aqui nos encontramos, porque nós poderíamos perguntar, será que eu estava há 2000 anos andando por aí? Será que eu já tinha sentimentos? Será que eu já tinha sensações? O que será que acontecia? E hoje? Será que eu vou gastar, da agora para frente, 2000 anos para poder chegar na posição desta criatura extraordinária que de repente dita para nós há 2000 anos atrás? Nos fala a respeito de outras orientações maravilhosas, em livros maravilhosos, como nós lembraríamos há 2000 anos atrás. Depois, 50 anos depois, porque foi 50 anos depois que ele desencarnou, que ele voltou nessa condição de Nestório. 50 anos depois, escreve mais, tudo pelo Chico Xavier, retratando uma realidade ao nosso alcance no século em que nós vivemos. Falando da época dos Césares, mas com tanta naturalidade, com tanto primor, que não nos custa, na leitura, repetir a página 1, 2 vezes, não porque não estejamos entendendo, mas porque está tocando tão profundamente no nosso coração, que depois de ler uma vez, na segunda, ao relermos, as lágrimas brotam das nossas faces. E é assim. Que de repente o sofrimento e a leitura se juntam para que nós façamos, na transformação das nossas almas, companheiros do bem, amigos de outros amigos, e possamos entender por que ele e Emmanuel, como Públio Lentulus, tinha uma companheira, tinha um filho, tinha uma filha. Por que é que hoje nós, da mesma maneira, encontramos com algumas criaturas no nosso reinado doméstico, onde nós nos revestimos de senadores, muitas vezes, e não queremos levar a palavra bendita de Jesus para os quadrantes dos nossos lares, onde nós deveríamos reunir num chamado culto do Evangelho no lar, bendizer a existência e recordarmos Emmanuel, na sua formosa palavra, nesses livros que acabamos de falar. Renúncia, com Alcione, a beleza. E o livro Paulo e Estevão. Que dizer desse livro? Como esquecer Abigail? Como esquecermos Gesiel, Estevão? Dá o que pensar, não dá, gente? Nós temos que refletir, não temos? A beleza do trabalho espírita, naquela composição do continuador realmente da divulgação espírita de Chico Xavier. É interessante. Nós não devemos entronizar o Chico num altar, mas devemos colocá-lo no nosso coração como um exemplo. E é interessante, né? Voltamos a recordar o doutor Elias Barbosa. O Elias falava da simplicidade do Chico. O Chico ia muito na sua casa, lá em Uberaba,
o doutor Elias tinha uma chave da casa do Chico e a sua companheira, a sua esposa, né? A Cândida, uma pessoa, o nome já diz, ela é Cândida mesmo, pessoa belíssima. A Cândida conta também num depoimento interessante que o Chico chegou lá e falou para ela, ela trouxe uma receita de, parece que era um bolo, coisa parecida, né? Trouxe a receita e foi ensiná-la a fazer, foi lá para a cozinha para trabalhar e fazer. E eu fiquei pensando, né? Quando lá em casa é preciso de eu ir lá na cozinha, como é que faz, né? Ah, para isso existe micro-ondas. E a gente não aprende a ser simples. Então a beleza de todo esse ensinamento fica para nós como exemplo. Paulo Estevão, que livro maravilhoso, que vai ser motivo, né, de estudos aqui para nós. Mas eu acho que nunca é demais você falar em Paulo Estevão, Ave Cristo. Olha, Ave Cristo, que beleza, que encantamento. Por que a gente não relê tudo, hein, gente? Quem não leu, partir aí ali, deve ter ali na exposição de livros, né? Há 2000 anos, é uma maravilha. Nós estávamos numa tarde em casa, ou melhor, nós estávamos no nosso serviço, e um amigo nos procurou, um grande industrial da nossa cidade, um homem de muita posse. Ele falou, olha, estou aqui para lhe pedir que me empreste um livro bom, eu quero um livro espírita. Ele não é espírita. Eu quero um livro bom, hein? Tornou a repetir. Você leva para mim? Falei, não, agora mesmo. Eu estava lá com o Paulo e Estevão. Passei o livro para ele e passou o tempo, não me devolveu o livro e tal. Quando foi um dia, ele chegou lá, falou, poxa, mas você fez uma comigo, hein? Falei, o quê? Você me deu um livro dessa grossura. E eu me assustei com o livro. E encostei lá, li outras coisas, li sobre economia, li uma série de coisas e deixei de lado. Mas um dia desses, à noite, eu não tinha nada para ler e peguei o livro e comecei a ler. E estou lendo. Aí, de repente, eu tive necessidade de ir à toalete, saí, voltei, peguei o livro de novo, foi a única interrupção que fiz. Parei algumas vezes para enxugar minhas lágrimas. Quando eu vi, era 2h45 da manhã. Você me fez um, hein? E aí, no outro dia, eu não tive jeito, tive que pegar o livro. Acabei de ler, está aqui. Você tem outro Paulo Estevão? Eu falei, tenho. Aí passei para ele, há 2000 anos. E engraçado, ele não me devolveu o livro. Não me devolveu. Ele me telefonou e disse assim para mim, você me enviou um presente tão raro que eu não vou devolver para você. Se você quiser, compre outro. Gente, mas é engraçado, verdade isso. Você sabe o que aconteceu? Aí nós fomos fazer uma palestra lá em Uberaba. Ao que terminamos a palestra, o sujeito chegou para nós e nos deu o livro de presente. Falou, olha, tinha assinatura de várias pessoas, e eu ganhei o livro de novo. É assim. Então, essa convivência com o nosso querido Emmanuel, que é extraordinário, ele escreveu, além desses livros, alguns outros livros, né? Emmanuel, é o próprio nome dele, fantástico o livro. A Caminho da Luz. Eu não sei, eu acho que esse pessoal aqui está todo a caminho da luz. Estou vendo pelo semblante, está todo mundo a caminho da luz. Bom, tem algumas exceções, né? Mas vamos marchando nessa direção. E o Emmanuel escreve alguns livros, Fonte Viva, Pão Nosso. O que mais? O que mais nós poderíamos lembrar do Emmanuel? O Livro da Esperança, não é? Fala um livro para mim. Fala, você que está me olhando.
Hein? Caminho, Verdade e Vida. Gente, é muito livro, não é? É muito ensinamento maravilhoso para nós que vem. No livro Fonte Viva, ele diz assim: o tempo implacável, renovador de civilizações e de homens, marcha a apenas 60 minutos por hora, mas não se detém nunca. Guardemos a lição, marchemos imediatamente na renovação, na melhoria nossa, devagar, mas sempre. Olha que coisa boa. Por quê? Porque ele levou 2000 anos. Ele levou 2000 anos para chegar nesse estágio que ele se encontra hoje, de humildade, de amor, de bondade, de capacidade de sintetização. Ele fala com tanta facilidade a respeito das coisas do Pai Eterno, a respeito das nossas carências. Ele fala isso com uma simplicidade enorme. De repente ele diz assim: desenvolver mediunidade é desenvolver sentimentos. De repente ele fala assim: já imaginou o que seria o mundo se a humanidade inteira perdoasse por 2 minutos? Todo mundo perdoando por 2 minutos. Gente, seria maravilhoso. E é essa criatura, né, que vai vivendo, aprendendo. E um dia ele escreve uma carta aí, como Públio Lentulus, né? Eu me dou ao direito de lê-la. Diz assim para nós: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existe nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até a espádua, são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso pelos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu rosto, o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito. Faz raramente, mas o faz raramente. E, quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém,
Se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me queiram, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado afirmam ter ele recebido ou dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale na majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo Públio Lentulus, presidente da Judéia. Que descrição! O que poderíamos nós outros falarmos de uma criatura assim ressaltada, reverenciada, encantada por um homem que se dizia incrédulo, que não acreditava na cura da própria filha, mas que se tremia intimamente, porque cita ele que as criaturas se tremiam diante de Jesus, e ele esteve um dia frente a frente com o Mestre. Não se cala. Deixam passar muito tempo. As suas esperanças e as suas falas, os seus raciocínios e a sua ciência, para um dia chegar lado a um companheiro admirável, de que ele já conhecia de longas datas, e dita sobre Jesus. E fala-nos sobre o perdão. E aconselha-nos de maneira bem calma, bem fraterna, como um verdadeiro irmão, que nós precisamos aprender a seguir o caminho de Jesus. Ele nos ensina como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele nos ensina, respeitando aquilo que os espíritos amigos dizem na questão 919, que para nós nos melhorarmos, nós temos, sim, o dever de conhecer a nós mesmos. E esse conhecimento é exatamente quando nós verificamos e aprendemos que Deus é justiça, que Deus é amor, que fomos criados na simplicidade com o livre-arbítrio, para crescermos, para aprendermos a amealhar, fazer uso da nossa própria liberdade para direcionar os nossos passos e caminhar pelos sítios, ainda que sejam pedregosos, ainda que sejam perigosos, com desfiladeiros ou coisas parecidas, mas para servir, para amar, para respeitar, para perdoar. E nos diz ele, nos ensina no livro de Palavras de Esperança, no livro da Esperança, que hoje nós já não temos a necessidade de caminharmos de Jerusalém para Jericó, que basta que nós olhemos dentro do nosso lar, que vamos ver o comprometimento nosso de servir as criaturas que estão ao nosso derredor, porque muitas vezes nós deixamos de ver o olhar entristecido do filho, seja ele adotivo ou seja ele nascido biologicamente das nossas vidas, porque muitas vezes nós deixamos de olhar no compromisso de estender os nossos olhos, a nossa visão, na direção do nosso cônjuge, para entender porque ele está aflito, porque ele está ansioso, porque ele está taciturno, porque ele está depressivo. E aí, é nosso dever aliviar as suas dores e colocá-lo
na nossa montagem, ou seja, no nosso compromisso de pensarmos nele com amor e com exatidão, de ter o diálogo, de falar, de ouvir, de prestar atenção, de incentivar a criatura a marchar conosco na direção de aprendermos com Jesus, por intermédio da codificação kardeciana, bendita luz que surge para nos ensinar que Deus é bondade e a inteligência suprema, o causador de todas as coisas. De entendermos que ainda que demoremos 2000 anos, ou que se passam mais 50 anos, nós vamos um dia encontrar-nos com a paz. Mas a paz não está na ternura de alguém para conosco, mas na nossa ternura para com os outros, porque a nossa paz está resguardada simplesmente na nossa consciência tranquila. E voltando novamente na citação que fizemos de o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 5, no item de número 11, mais ou menos ali pelo terceiro tópico, tem uma explicação interessante de Kardec. E ele diz: para nós nos melhorarmos, outorgou-nos Deus a voz da consciência e as tendências instintivas. É o que nos basta e o que nos é necessário. E retirou-nos o que nos causaria prejuízos. Está lá no Evangelho. Olha que coisa interessante. Então, para nós nos melhorarmos, e isso para nós nos conhecermos, nós temos a nossa consciência. Que engraçado, né? Lá mais à frente, no capítulo, no livro terceiro do Livro dos Espíritos, as leis morais, na questão 621, o Kardec faz a indagação, onde está escrita a lei de Deus, ele diz que é na nossa consciência. Eu levei um susto com isso, viu? Na nossa consciência. Sabe por quê? Porque eu pensava que a lei de Deus estava na Bíblia, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ou no Torá, ou sei lá em que podia ser em algum livro. Não, está em cada um de nós. Ou seja, você carrega a lei de Deus na sua consciência. E a lei de Deus é isso aí. Aquilo que nos ensina essa obra maravilhosa de Emmanuel. Amar, perdoar, reencarnar tantas quantas vezes se fizerem necessárias. Falar diversos idiomas. Nascer lá em Portugal. Nascer em Roma. Nascer em Belo Horizonte. Nascer em Monte Carmelo. Beleza, né? A oportunidade de ver, de ouvir, de entender porque nós estamos aqui no mundo. Era aflitiva a indagação daquela mulher. Por que eu vivo? Para que eu vivo? Num depoimento realmente de tristeza. Olha, eu não nasci para ser feliz. Eu nasci só para sofrer. Não acredito em Deus. Se Deus existisse, eu teria morrido. Olha que coisa, né? Os brados daquela mulher. Então nós que hoje sabemos de onde vimos, porque existimos, porque temos um pai, porque temos uma mãe, porque temos uma família, porque temos uma religião, porque vivemos na cidade que vivemos, porque temos a profissão que temos. Depois de sabermos tudo isso, nós vamos entender melhor as nossas ânsias e as nossas dificuldades. Eu digo, é tão bom viver, né? É maravilhoso viver. Viver nos dá a oportunidade de conhecer outras criaturas, de admirar a rosa, o lírio, de ler a poesia. A poesia que nos fala das linhas do horizonte, de conhecer o valor do sorriso da criança e a beleza de ser avô. É tudo tão bom, é tudo encantador na vida. Eu, às vezes, paro para pensar e reflito, gente, mas como é bom viver, né?
Primeiro, você tem um encantamento da mãe ao seu lado, depois do seu cônjuge, depois dos seus filhos e, para finalizar, dos seus netos. Aquela mulher disse assim para mim, sorrindo, eu achei tão bom ver ela falar, né? Eu estava caminhando com meu neto e ela disse assim para mim, olha, neto é a melhor coisa que tem. Se Deus fez coisa melhor, fez para ele. Que bom, né? Então é assim. Olha, gente, foi muito bom falar para vocês. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Mas antes de terminar, eu vou contar um caso para vocês, que mineiro é assim, conta um caso, né? Eu ouvi isso da Carla Alexandrina, achei muito bacana. Ela é lá de Salvador. E ela disse assim, finalizando a sua palestra, como nós estamos fazendo agora. Ela disse que tinha uma senhora, morava numa casa paupérrima, um casebre, né? Que a mulher saiu lá fora, dia lindíssimo, e como disse ela, né, com o barrismo de baiano, a Bahia tem o céu mais bonito do mundo. Eu até concordei. Bom, e aí ela disse que aquela senhora saiu assim, olhou na janela, né, estava no alto, aquele casebre, ela falou, Deus, mas como tu és maravilhoso. Olha, Senhor, que dia lindo, todo azul, todo encantado, que beleza. Mas olha, Deus, está tão bonito, mas eu não tenho nada para dar para os meus filhos. Nada, nem um arrozinho. Aí embaixo tinha um cidadão que ouviu, falou, vou atender ela, né? Pegou um pacote de arroz, colocou na porta, o menino dela veio correndo, esbarrou no arroz, né? Correu, levou para a mãe, nossa Deus, mas você é bom demais, você me atendeu tão rápido, que beleza, que coisa boa, Deus, mas que dia maravilhoso, que céu lindo, tudo encantador, Deus, mas só o arroz, meu Deus, será que não tem um feijãozinho, não? Bom, o homem ouviu lá, né, e falou, não custa, né, só hoje mesmo, foi lá e colocou um pacotinho de feijão, o menino passou, aconteceu a mesma coisa, né? Foi lá e entregou para a mãe. Falou, Deus, mas como você é bom, que céu lindo, que maravilha, tudo azul. Agora os meus meninos já têm arroz, já têm feijão. Deus, mas será que não dava para ter uma linguicinha, um pedacinho de carne? O homem ouviu e falou, vai lá, né? E entregou, colocou lá mais uma vez, nós não vamos cansar de repetir a cena, né? Olha, Deus, mas que céu maravilhoso, como está lindo, que beleza, agora tá bom, né? Eu já tenho arroz, eu já tenho feijão, tenho a linguicinha, mais uns pedacinhos de carne, mas Deus, não tem jeito de você mandar uma Coca-Cola? Beleza, olha, que vocês possam ser felizes e continuar sorrindo. Eu até gostaria de perguntar, se alguém quiser responder, você enviava Coca-Cola para ela? Hein? E aí, né? Bom, eu acho que se fosse eu não mandava, você sabe por quê? Eu não bebo Coca-Cola. Não, faz mal e põe preto. Beleza? Um abraço para vocês, que Jesus ilumine a vida de vocês. Né? Que o nosso querido Emmanuel possa enviar bênção para vocês e que ele diretamente possa pedir ao Mestre Jesus que dê lá no teu lar muita paz. Sabe aquele problema que você está carregando? Que você tenha força, coragem para enfrentar esse problema. E eu tenho certeza que eles vão colocar na sua cabeça que para resolver o teu problema só existe um meio, só um: você se transformar uma criatura boa. Sabe por quê? Porque o Pedro disse assim, o amor, como é que é? O amor cobre a multidão de pecados. Um beijo no teu coração e boa noite.